Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós vamos falar de fontes de energia do Brasil, ok? Vou dividir esse vídeo em algumas partes, tá? Até para a gente não ficar aqui muito cansativo, é um tema com bastante informação, então a gente precisa de um pouco de atenção nesse momento. Então vamos lá, tá? Vamos começando falando das fontes renováveis, tá? E primeiro falar da energia gerada através da força da água, né? A energia hidrelétrica, a hidráulica, né? Transformando energia mecânica em energia elétrica, tá? Bom, já que a gente tá fazendo essa ligação, né, com o Brasil, das fontes de energia do Brasil, a gente tem que lembrar o seguinte, né, que a energia hidráulica, ela é a principal fonte de energia do Brasil. 86%, né? Mais de 86%, 86,5%, como vocês podem ver aí. Até porque no Brasil você tem rios caudalosos, com muita água, volumosos, rios de planalto, tá? Que favorecem a produção dessa energia, né? Tendo mais rios de planalto, você tem quedas, né? Então isso favorece a construção de hidrelétricas e você gerar energia através da força da água, tá? Aqui predomina-se o clima tropical, então o clima de certa forma chuvoso, o que ajuda também na formação desses rios perenes que não secam, né, volumosos e que favorece a construção de hidrelétrica, juntando também a questão de boa parte dos rios serem rios de planalto. O Brasil tem terceiro lugar que mais gera energia através das hidrelétricas, só perde para a China e para o Canadá. E a gente vai investir muito nas hidrelétricas, principalmente nos períodos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Tá? A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, por exemplo, criada em 42, criação de Getúlio Vargas. A Eletrobras foi idealizada por Getúlio Vargas no período que ele está como presidente ali, já em 54, mas ela só sai do papel, a empresa em si, em 62, ali período que Jânio Quadros está no poder. E você tem a Companhia Energética de Minas Gerais, que é criada com um Juscelino Kubitschek já no poder. Então vão ser períodos que você tem um investimento nas hidrelétricas no Brasil, tá? Com Vargas, Juscelino Kubitschek, você também tem um certo investimento no período militar, principalmente com a construção da usina de Itaipu, ok? Essas empresas que eu comentei aqui, elas vão implementar algumas usinas hidrelétricas no Brasil, né? Várias usinas hidrelétricas no Brasil. A maioria vai estar na bacia hidrográfica do Paraná, como vocês podem ver no mapa, do Tocantins e do São Francisco. Na bacia do Paraná, você tem a usina de Itaipu. É uma usina binacional, então o Paraguai também utiliza essa energia. Ela vai ser criada em 82, ok? Na do São Francisco você tem a de Paulo Afonso, na Bahia, e tem a de Três Marias, em Minas Gerais. Tá? Vão ser criadas pela Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, ela vai ser responsável até mesmo pela administração, tá, dessas hidrelétricas, né? É uma companhia que também é responsável pela construção dessas hidrelétricas, ok? Olha aí a usina de Itaipu, que já foi a maior usina do mundo, hoje a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, só perde para a de Três Gargantas na China, a de Paulo Afonso na Bahia, como vocês podem ver. E a região norte do Brasil é onde está o nosso maior potencial hidrelétrico, tá? Especialmente na bacia hidrográfica amazônica, até porque ali você tem rios volumosos, caudalosos, com muita água, então favorece a construção de hidrelétricas. E também regiões planálticas, por mais que boa parte seja de planície, regiões planálticas que favorecem a construção dessas hidrelétricas, né? Então temos rios de planaltos também presentes. A gente tem um destaque aí, a usina de Tucuruí, que é utilizada mais na mineração, principalmente na região do Carajás, no Pará, e a de Balbina. A de Balbina, ela é de certa forma muito criticada pelo desperdício, né, dela, porque o lago que ela tem é gigantesco. O lago que represa a água é gigantesco, com o dobro da de Itaipu, mas produz pouca energia. Então muitos dizem que ela é um desperdício, né, porque ela tem um potencial hidrelétrico muito grande, mas não produz o suficiente, ainda mais por conta da água que é represada no seu lago, tá? A região norte tem uma certa dificuldade, né? Claro, se você construir uma hidrelétrica ali, você gera desmatamento, né? E mesmo que você não gere desmatamento, essa água que passa por cima da vegetação, ela pode se decompor e soltar CO2. Outra coisa é uma distância dos centros consumidores, né? Principalmente do sudeste, então dificultaria, né? Por exemplo, você ter uma hidrelétrica ali e distribuir essa energia para outras regiões,
né? Você teria que ter construções de torres e mais torres, né? Para distribuir essa energia. Então, de certa forma, por mais que tenha um potencial hidrelétrico muito grande na região norte, essa distância dos centros consumidores de energia, principalmente o sudeste, onde tem muita gente, né, muitas vezes não favorece a construção de mais hidrelétricas ali. E claro, né, você também geraria mais desmatamento na região amazônica. Tá? Aí a usina de Tucuruí, se eu não me engano, essa imagem aqui é a de Balbina, tá? E claro, né, os impactos socioambientais que uma hidrelétrica pode gerar. Inundação de extensas áreas com perda de terras agricultáveis, isso pode acontecer, né, porque às vezes você vai ter que represar muita água, então a água do rio ela vai para os lados, então acaba alagando muitas áreas e áreas que às vezes podem ser agricultáveis. Tá? Ou deslocamento de populações e de cidades, né? Deslocamento de ribeirinhos, de indígenas ou de áreas urbanas, principalmente quando você está construindo uma represa para represar essa água, né, de um rio para passar ali pela hidrelétrica, né? Então essa água pode ter que ir para lugares mais extensos, né? Para lugares mais próximos ali, e acabam tendo que desocupar, retirar as pessoas próximas. Então isso de certa forma gera um impacto social, né? E ambiental, claramente, porque você pode ter áreas florestadas próximas que às vezes você tem que desmatar para tirar aquela vegetação. Você também tem você acaba gerando uma migração também da fauna que está presente ali. E quando não desmata, mesmo que a água passe por cima da vegetação, ela vai se decompor, né, e pode acabar soltando o CO2, né, o CO2 que foi retido pelaquela vegetação. Então, olha aqui, ó, Belo Monte, a usina de Belo Monte, construída na região norte, né, ela lá desestruturou um ecossistema e as vidas de indígenas, ribeirinhos e pescadores, né. Tem até alguns dados aqui sobre a usina de Belo Monte, olha lá. O projeto custou 19 bilhões, né, alterou o curso do rio Xingu, deslocou dezenas de milhares de pessoas e provocou a morte de espécies da flora e da fauna locais, né. Então não só a morte, mas também o deslocamento dessas espécies. Olha lá, mais de 85 mil peixes entre 2015 e 2019 morreram também, até por conta de desvios de rios e tudo mais. Então isso gerou um certo impacto numa fauna ali local, tá? Aldeias indígenas que vivem permanentemente no escuro. O mais estranho é isso, né? Que você tem uma usina ali que produz energia pra caramba e tem aldeias indígenas que não recebem essa energia, né? Olha lá, tem uma parte aqui, ó. Linhas de transmissão que escoam a eletricidade de Belo Monte passam praticamente na porta de algumas comunidades, mas não entram. Em uma delas, o que existe é uma máquina diesel fóssil, né, que é um total contrassenso, já que se trata de uma energia elétrica suja, né? Então, tipo, os indígenas, para ter acesso à energia elétrica, eles utilizam de uma máquina diesel, né, que gera energia, que está gerando poluição, e você tem uma usina hidrelétrica do lado, que gera uma energia mais limpa e que né, deveria também estar gerando energia para a população que está ali, né? Então não faz o menor sentido, né? Então você vê esses impactos que a usina de Belo Monte gerou, tá? E claro, até uma população que não é favorecida pela construção da usina de Belo Monte. Aqui uma questãozinha para a gente fazer, para ver se vocês estão acompanhando. Olha aí, ó. As usinas hidrelétricas são amplamente utilizadas no território brasileiro, sendo consideradas fontes energéticas renováveis, já que utilizam da água para gerar energia. A principal desvantagem das usinas hidrelétricas está atrelada ao quê? Letra A, abrangente impacto ambiental gerado por meio da sua instalação, emprego restritivo da energia produzida em áreas residenciais. Essa letra B aqui, dizer que é o emprego restritivo da energia produzida em áreas residenciais, é um pouco complicado, né? Porque essa energia é utilizada não só em áreas residenciais, mas nas áreas industriais, né? Então, a saber, é um pouco de viagem total, né? O uso de combustíveis fósseis para o seu funcionamento? Claro que não. Processo de emissão de poluentes nas águas dos reservatórios? Também não, né? Mas a letra A, olha ali, ó, abrangente impacto ambiental gerado por meio de sua instalação? De certa forma, sim, desde a sua construção ela já gera um impacto ambiental, né? Então, às vezes a água que está sendo represada, ela vai para os lados e acaba ali impactando a vegetação, a fauna local, ou a ter que tirar áreas urbanas próximas. Então a letra A tem muito mais a ver com a questão dos impactos ambientais ligados às usinas hidrelétricas. Tá?
Fala da energia eólica, que é uma fonte de energia limpa e renovável, né, através da força dos ventos, mas ela gera, de certa forma, poluição sonora e visual, tá? Ela também atrapalha a migração de aves e morcegos e está muito presente mais no Nordeste brasileiro. Tá? Ela está na rota dos chamados ventos alísios, ok? O Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará se destacam, tá? E fez até o Brasil diminuir o uso de combustíveis fósseis como o próprio carvão, tá? Então, olha a importância da energia eólica, né, para diminuir a utilização de combustíveis fósseis como carvão, que a gente tem uma presença até grande ali no sul do Brasil, né, reservas de carvão que são utilizadas também para a produção de energia através das termoelétricas, tá? E hoje a energia eólica ela vem ganhando força principalmente no Nordeste, que é uma região da rota dos ventos alísios. Mas ainda assim a energia eólica ela vai gerar um certo impacto. Então, às vezes uma poluição sonora, principalmente em áreas urbanas próximas, com o barulho das pás pode incomodar, tá? Ou até de uma poluição visual acaba gerando e atrapalhando também a migração de aves e morcegos, ok? Mas ainda assim é uma energia muito mais limpa que gera um impacto basicamente zero assim em relação ao meio ambiente, de certa forma, né? Se comparar com uma termoelétrica, é muito melhor utilizar uma eólica, né? E esses impactos ambientais eles podem até ser solucionados, né? Por exemplo, em lugares onde tiverem essas pás eólicas, essas turbinas eólicas, né? Não deixar áreas urbanas próximas para não incomodar as pessoas, né? Verificar ali nas áreas rurais se há algumas pessoas próximas ali vivendo, né? Perto dessas usinas eólicas, né? Dessas turbinas eólicas, tá? Então, isso pode ser solucionado, né? E pensar também nas rotas de migração das aves, para elas não serem impactadas. Isso também pode ser pensado e solucionado, ok? Olha aí, a energia eólica já responde por quase 90% do consumo do Nordeste, tá? Então é um grande avanço que a gente vem tendo aí no Brasil, tá? A energia solar, limpa e renovável também, né? Ela destaca-se aí pela ausência de emissão de gases do efeito estufa. O Brasil tem um grande potencial, até porque boa parte do nosso território é clima tropical, quente boa parte do ano, então a gente pode utilizar energia, né, através da radiação solar. O sertão nordestino tem um destaque como principal área de aproveitamento, até pela intensa radiação e baixa nebulosidade, mas precisa de mais investimentos naquela região. Isso aí, então é uma área que é boa para isso, tá? Mas precisa também de investimento. Existem duas formas, né, da gente utilizar essa energia solar, tá? Uma é a fotovoltaica, convertendo a luz solar em eletricidade, mas ela também pode ser uma forma térmica, né, uma fonte térmica, utilizado mais para crescimento de água, para chuveiro, piscinas e tudo mais. Tá? A energia solar representa atualmente mais de 22% de toda a capacidade instalada da matriz elétrica brasileira. Tá? É a segunda maior fonte de energia do país, perdendo só para a hidrelétrica, para a fonte hídrica que nós falamos aqui. Beleza? E para encerrar nossa primeira parte, falar um pouco da biomassa. Tá? A biomassa também pode ser uma fonte de energia e até sustentável, tá? Renovável também, a gente pode colocar aí. A gente vai utilizar uma matéria orgânica de origem vegetal ou animal, pode ser resto de cana-de-açúcar, casca de arroz, resto de madeira, óleo vegetal, da soja, da mamona, lixo orgânico, para produzir energia, tá? Energia e até mesmo se transformando em combustível para carros, caminhões, etc. O biocombustível é destaque no Brasil, que vem de plantas como soja, dendê, mamona, girassol, algodão, e é utilizado em carros, caminhões e tratores. Tá? O óleo, né, da soja, do dendê, da mamona, é utilizado como biocombustível. É uma fonte renovável e diminui muito a redução dos gases de efeito estufa. Tá? Que aí você utilizar, por exemplo, o petróleo, né, com seus derivados, a gasolina, o diesel, etc. Mas só que assim, a biomassa ela também gera um certo impacto, né? Porque muitas vezes você tem que plantar essa soja, essa mamona, o girassol e tudo mais. Então, no plantio, muitas vezes, uma monocultura, acaba gerando o desmatamento do cerrado, de região amazônica, né? Acaba abrindo novos cultivos para você plantar, né? Seja aquela soja, por exemplo, aquele algodão, que vai ser utilizado muitas vezes para fazer biocombustíveis. Tá? Acaba utilizando muita água, muitos defensivos agrícolas. Tá? E claro, há uma reclamação muito grande da precarização do trabalho nas fazendas de cana-de-açúcar, que muitas vezes são utilizadas também para fazer o etanol, né? O álcool, tá? Que deriva aí dessa cana-de-açúcar. Okay?
Entre os biocombustíveis destaques no Brasil é o próprio etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel que vem das oleaginosas, como a soja e a mamona. O Brasil tem características que favorecem também a biomassa. Por exemplo, nós temos terras agricultáveis e um regime de chuvas adequados para o plantio de cana-de-açúcar. Então a gente tem umidade, o calor, que é bom para plantar cana-de-açúcar, muitas terras férteis. Então é importante isso porque a gente consegue produzir até bastante etanol que vem dessa cana-de-açúcar. O Brasil é pioneiro no uso do álcool, né, do etanol como combustível de carros. Né? A gente tem um programa que era o Proálcool, desculpa, que foi criado em 75 até como uma solução à crise do petróleo que acontecia. O Brasil era muito dependente do petróleo nesse período, né? Nos anos 80 a gente vai diminuir isso, principalmente achando ali as jazidas de petróleo, as reservas de petróleo ali na bacia de Campos, e principalmente de Campos e de Santos, que são onde sai boa parte do petróleo brasileiro. Mas o Brasil tinha já uma certa exploração de petróleo, ainda muito pouco, importava muito petróleo, e com a crise do petróleo isso vai impactar muito a economia, gerando inflação, né, o aumento aí, exagerado do preço dos produtos. Então o Brasil teve que pensar em soluções, e uma delas foi fazer combustível através do etanol, do álcool, principalmente da cana-de-açúcar, né? E aí isso vai ser uma solução para tentar ali diminuir os impactos da crise do petróleo em 73, ok? E a biomassa na energia elétrica, para a gente encerrar essa primeira parte, também ela ajuda a produzir energia, né? A queima direta dessa matéria orgânica em caldeiras gera calor, esse calor ferve a água, né? Que vai criar um vapor ali sob alta pressão, e esse vapor gira turbinas conectadas a esses geradores que vocês estão vendo aí na imagem, né? Produzindo assim a energia elétrica, né? Resumindo o que vocês estão vendo aí, ó, o bagaço da cana-de-açúcar sendo queimado, água em ebulição, esse vapor sob alta pressão vai fazer as turbinas girarem, né, em velocidade para transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Questõezinhas para a gente encerrar, o que vocês marcariam nessa questão aí, ó? Vocês podem até colocar nos comentários no vídeo também. Essa aqui fácil, né? Essa aqui fácil. Né? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar a canetinha aqui pra gente marcar. Essa é a letra C, né? Essa é a letra C. Maravilha. Letra C. Opa. Só voltar aqui. E essa aqui, ó. Questão de colégio naval, mas bem simples. O que vocês marcariam essa daí? Ele quer saber fontes renováveis ali, ó. Quer saber as fontes apenas renováveis. Né? Vocês vão de letra B? Letrinha B? Letra B. Quem foi letra B aí, ó? Letra B. Valeu, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. É a parte 1, tá? A gente vai ter a parte 2 falando das fontes não renováveis. Valeu, forte abraço.